Daí, pessoal, mais uma resolução. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas da sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Bom, então uma questão que não tem a sua resolução, a sua visão resolutiva inicial de forma tão clara, mas é preciso que nós então manipulemos, né, o enunciado e também as figuras de forma a obter esse caminho resolutivo aí, para que ele fique encaminhado, para que ele fique com seu trajeto de resolução aparecendo, né, se mostrando aí para nós iniciarmos a resolução. Bom, uma coisa que poderia atrapalhar um pouco a resolução é essa questão de que a esfera está sustentando, né? Três hastes estão sustentando essa esfera com 30 centímetros de diâmetro. E o que aconteceria? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, as hastes estariam aqui em 30, aqui a base da caixa. E a esfera posicionada assim. Aí o que acontece? Acontece que a esfera tem o seu diâmetro de 30 centímetros, as hastes eu não tenho o comprimento, e além disso, essa esfera, ela, quando sustentada por essas 3 hastes, ela fica com uma parte aqui, ó, que ela de certa maneira penetra, ela entra entre as hastes. E essa diferença aqui, isso pode gerar uma certa desconfiança ou um certo bloqueio na hora de calcular, né? Como é que eu vou saber o comprimento das hastes? Como é que eu vou saber essa distância? Bom, na realidade eu não preciso disso, eu não precisaria nem do diâmetro da esfera. Por quê? Porque ele já me dá a altura total do troféu. Então a informação relevante que ele me dá aqui, ó, é que a altura toda do troféu é igual a 100 centímetros. Vou colocar nesse lado de cá. Daqui eu tenho uma altura de 100 centímetros. Então eu preciso relacionar, como se fosse montar aí uma escala da altura do troféu em relação à altura da caixa, né, que ele está querendo. Bom, e para isso eu vou usar como referência o que? Eu vou usar a medida da base. Nota que a base aqui, ó, é um paralelepípedo, como ele fala, e tem um formato de quadrangular regular, um formato de quadrado, né, 50 por 50. E aí ele diz que eu devo colocar esta base encaixada aqui, ó, no chão dessa caixa. Mas observa que essa caixa, ela não tem base quadrada. A caixa tem 8 centímetros por 10. Então eu devo explorar o máximo possível dessa caixa, porque ele diz o seguinte: a miniatura do troféu vai ser instalada no interior da caixa, de modo que a base do troféu seja colado na base da caixa, ok, distante das paredes laterais pelo menos 1 centímetro. E aí, qual é o objetivo? Isso aqui é bem importante, ó. Eu quero fazer a maior
miniatura possível. Então eu quero o mais próximo ou explorar o máximo possível dessa base, porque a altura depois eu vou determinar, eu ponho a altura que eu calcular, a altura que eu, de certa maneira, que eu desejar. Mas a minha preocupação é explorar o máximo possível desta base retangular. E aí o que eu vou usar como referência? Eu vou me guiar pelo 8 ou vou me guiar pelo 10? Eu tenho que me guiar pelo 8. Por quê? Se eu me guio pelo 10, por exemplo, aqui, ó, e coloco, tiro 1 centímetro de cada lado, colocando 8 aqui, aí vai me dizer, ah, mas aí 8 aqui está tranquilo, senhor. Mas aí pensa que aqui eu tenho que tirar também 1 centímetro, e eu fico só com 6, e aí o 8 não vai caber aqui, ó, nesse 6. Então eu tenho que me basear pelo lado menor da base da caixa. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar 1 centímetro, vamos supor que aqui tem um afastamento de 1 centímetro em relação. Que eu vou estender para cá, ó. Deixa eu colocar isso na cor. Acho que verde fica bom. Aí, essa cor ficou legal. Deixa eu ver aqui a espessura. Essa aí mesmo. Ok. E aqui também, ó, a inclinação vai ter que ser outra. Então aqui eu estou tirando também, ó, 1 centímetro lá da outra ponta. Vou explicar um pouquinho. Aí, ó. Ok. Então eu estou tirando 1 centímetro de cada lado de cada parede, desse 8. E aí, portanto, na realidade, eu fico com, aqui, ó, eu fico com 6 centímetros disponíveis. Eu fico com 6 aqui, em vez de 8, eu fico aqui com 6 centímetros. Então, esses 6 centímetros é que vai me dar a escala, vai me dar a relação com os 50. E nota, tanto aqui quanto aqui é 50. Então, eu vou escrever isso, ó. Esses 6 centímetros, eles estarão relacionados aos 50 centímetros da base do troféu. Ok? E aí que o troféu tem como altura toda 100 centímetros. Lembra que em cima, ó, em cima é a miniatura, é a representação, e embaixo é o objeto real, embaixo é o troféu propriamente. Então, na hora de eu montar a outra razão, eu vou colocar em cima miniatura. A miniatura eu não sei a altura que eu quero, mas eu sei que o troféu tem 100 centímetros. E aqui ficou uma relação bem fácil, né? Porque eu estou dobrando aqui, ó, dobrando da miniatura para o troféu, dobrando a altura. Então aqui haverá de ser também o dobro. Aliás, estou dobrando aqui o tamanho do lado da base, né? Então a altura também deverá ser o dobro. Mas eu posso também efetuar o cálculo, né? Cruzo aqui, ó, deixo o H de forma isolada. E aí quem cruza com H é o 50, já fica dividindo. Está todo mundo em centímetro, aqui está tudo bacana. E esse 6 multiplica aqui por 100. Que é o outro cruzamento. 6 vezes 100. Aí aqui 100 por 50 dá o 2, que é aquela relação de dobro que nós havíamos percebido. E aí eu tenho que a altura é igual a 6 vezes 2. A altura igual a 12 centímetros. E aí, cuidado, fica bem atento quanto à letra A, que tem o 12 te esperando e não é a resposta. Por que que não é a resposta? Porque ainda tem mais uma observação a ser cumprida aí, que é, deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro.
Então a miniatura, quando eu colocá-la dentro da caixa, aqui, ó, aqui tem 6, aí como são 10 vai ficar, em vez de um afastamento de 1 centímetro aqui de cada lado, no 10 eu terei 2, né, centímetros de cada lado, porque eu tenho 10, e vou usar 6. Por que eu vou usar 6? Porque lembra que aqui, ó, a base é um quadrado, então na miniatura também será um quadrado. Será um quadrado 6 por 6. Como eu tenho 10 nesse comprimento, me sobra 2 aqui. E aqui, ó, eu tenho 2 também. Então, aqui eu tenho o quadrado, ó, onde esse troféu se instala, um quadrado 6 por 6. Ok, e a altura do troféu, da miniatura do troféu, na realidade, será de 12. Mas a caixa tem que ter um afastamento de 2 centímetros em relação ao topo da esfera. Então, vou botar aqui um H maiúsculo, e aí esse H vai representar a altura da caixa, vou pôr assim, ó, a altura da caixa de vidro, onde o troféu vai ficar instalado, será 12 do troféu, mais 2 de afastamento em relação à tampa. E aí isso fecha 14 centímetros na caixa, a alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.